Olá para você que acompanha a Gazeta do Povo, eu sou a Rossana Bittencourt e esse é o podcast 15 minutos em que você fica bem informado com os comentários e análises do Frederico Juncker, que está aqui ao meu lado. Fred, bem-vindo. Olá, Rossana, e olá os amigos da Gazeta do Povo. Antes de começar, aquele recado para você que ainda não é assinante da Gazeta do Povo, acesse gazetadopovo.com.br/oferta e garanta sua assinatura por apenas R$1 por mês nos primeiros 6 meses. E se você que está com a gente no YouTube, não deixe de conhecer o nosso clube de membros, porque lá tem muito conteúdo exclusivo. Agora, Fred, vamos falar então sobre uma investigação de um comitê seleto sobre a China, da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, que revela que o país está utilizando infraestrutura na América Latina, em especial no Brasil, com capacidades espaciais, é claro, e coleta de informações. Isso pode fazer com que o Brasil se torne também um dos alvos, pelo menos dos olhos dos Estados Unidos, que fiquem mais atentos para o Brasil. Pois é, Rossana, pode ser que tenhamos aí uma nova rota de colisão entre Brasil e Estados Unidos em decorrência desse relatório feito pelo Comitê de Competição Estratégica entre a China e os Estados Unidos. Esse comitê é um comitê da Câmara dos Deputados americanas, que foi instalado em 2023, justamente para averiguar a presença chinesa na América Latina. E eles alegam nesse relatório publicado que basicamente a China se vale de um programa espacial de cooperação científica com uma série de países da América Latina, 5 países, em que eles instalaram 11 instalações espaciais, fizeram ali o financiamento e acordos de cooperação técnico-científica dessas 11 instalações espaciais na América Latina, 2 das quais no Brasil. E essas instalações teriam finalidade civil, de cooperação técnico-científica, mas também fins militares, porque elas poderiam ser usadas pelo exército chinês, pelas forças armadas chinesas, para monitorar eventuais atividades na América Latina, e os Estados Unidos veem isso como uma ameaça à sua segurança nacional. Nós estamos num contexto no mundo hoje, dessa Guerra Fria 2.0, conforme relatado pelo historiador Niall Ferguson, em que há uma disputa estratégica no plano internacional entre Estados Unidos e China. A própria Doutrina de Segurança Nacional Americana, publicada em novembro do ano passado, deixa muito claro também o corolário Trump da nova doutrina Monroe, da tentativa dos Estados Unidos de eliminarem a influência de potências estrangeiras no hemisfério ocidental e dentro da América Latina, especialmente considerando a presença chinesa. A própria atuação e operação americana na Venezuela de captura do Maduro tem por trás justamente essa doutrina de segurança nacional. Agora a questão envolvendo Cuba, também uma pressão sobre Cuba, e essa presença chinesa no Brasil pode então criar aí um novo ponto de conflito entre Brasil e Estados Unidos, inclusive na véspera de uma reunião que o presidente Lula está para realizar na Casa Branca com Donald Trump, muito provavelmente no próximo dia 16 de março. Esse comitê ele tem por função avaliar questões envolvendo os impactos dos interesses chineses na América Latina, especialmente no campo da segurança nacional, tecnologia e inovação, cadeias de suprimento, infraestrutura crítica, espaço, defesa e influência política global. E o relatório ele aponta basicamente que a China, dentro de um processo de expansão global, com fortalecimento chinês a partir do processo de globalização, a China criou aquela estratégia da nova Rota da Seda, que é justamente uma presença maior chinesa nos países do mundo, seja por meio no campo econômico, desenvolvimento de infraestrutura de países, mas também por meio desses projetos de cooperação técnico-científica, que, segundo esse relatório, também teriam um objetivo militar. O relatório diz o seguinte, que em novembro de 2009, o então comandante da Força Aérea do Exército de Libertação Popular, o exército chinês, Zhu Liang, descreveu a competição por poder militar no século XXI como definida pelos domínios da informação e do espaço, tornando-se as novas alturas dominantes da competição estratégica internacional. E desde essa avaliação de Zhu, o exército chinês expandiu de forma constante a estratégia de sua presença espacial, tanto dentro das fronteiras da República Popular da China, quanto além delas. Desde o lançamento dessa estratégia, em 2009, a China lançou mais de 1.000 satélites e tem investido pesadamente na infraestrutura terrestre necessária para operar esses satélites ao longo das suas órbitas.
E esse projeto é denominado de Corredor de Informação Espacial e uma iniciativa, né, da nova Rota da Seda. Além do lançamento desses mais de 1.000 satélites, a China desenvolveu ali o desenvolvimento espacial global, já apoiou mais de 80 projetos de infraestrutura espacial construídos, né, fora da China, abrangendo instalações espaciais, fabricação de satélites, serviços de lançamento, compartilhamento de dados e treinamento técnico. E essa presença de instalações espaciais chinesas está dentro de um conceito de guerra informatizada. E o que seria essa guerra informatizada? A infraestrutura espacial terrestre da China constitui a base da doutrina do exército chinês de guerra informatizada, na qual a vitória é alcançada por meio do uso de sistemas de informação para liderar e coordenar o combate, conduzindo ataques de precisão, integrar operações conjuntas entre todas as forças e dominar o espaço informacional enquanto se interrompem as capacidades de comando e controle do inimigo. E os aspectos centrais dessa guerra informatizada incluem o domínio das comunicações e da tecnologia, controle, comando, comunicações, computadores, inteligência, vigilância e reconhecimento, ataques de precisão de longo alcance, estratégias de negação de área e anti-acesso e integração de forças conjuntas. E essas capacidades, então, permitem operações integradas dos sistemas, consciência situacional e comando coordenado nos domínios terrestre, marítimo, aéreo, espacial e cibernético. E essa estratégia, então, de expansão chinesa se deu especialmente na América Latina com a instalação dessas 11 instalações espaciais em 5 países: Bolívia, Chile, Argentina, Brasil e Venezuela. E qual que é a função, né, dessas instalações espaciais? Basicamente, segundo esse relatório, a América Latina ocupa uma posição crítica no corredor espacial da China, devido ao valor estratégico da região para as capacidades de consciência do domínio espacial. Fora de suas fronteiras, a China mantém acesso limitado a instalações espaciais terrestres. E esse acesso restrito à infraestrutura espacial limita significativamente a capacidade da China de conduzir uma estratégia militar global, particularmente para a coleta de inteligência contra adversários como os Estados Unidos. Então, essas estações terrestres com essas estações eles podem se comunicar diretamente com o satélite quando ele está dentro da linha divisada. A existência de bases distribuídas por diferentes continentes é essencial para que a China mantenha o controle constante em tempo real sobre seus ativos militares e de vigilância ao longo de toda a órbita desses satélites ao redor da Terra. Então, basicamente, eles pretendem, por meio dessas instalações espaciais, aumentar sua capacidade militar ao redor do mundo. E aqui, em relação a essas instalações na América Latina, como eu disse, são 2 instalações no Brasil, 2 na Bolívia, 3 na Argentina, 2 na Venezuela e 2 no Chile. Essas instalações elas incluem estações terrestres, radiotelescópios e estações de satélite. E em relação ao Brasil especificamente, eles citam então 2 instalações espaciais, uma localizada na Bahia, em Tucano, denominada Estação Terrestre de Tucano, e basicamente diz o relatório aqui, formalmente estabelecida por meio de um acordo firmado em 2020, a Estação Terrestre de Tucano é um empreendimento conjunto entre uma startup brasileira, Ayla Nanosatélites, e a empresa chinesa Beijing Tianyuan Space Technology. Além da região geral, a localização exata da estação é desconhecida. Essa empresa chinesa é afiliada à Academia Chinesa de Tecnologia Espacial e à Corporação de Ciência e Tecnologia Aeroespacial da China e fornece comunicações de voz e dados de longa duração e ampla cobertura entre o espaço e a Terra para voos espaciais tripulados e satélites de reconhecimento. E, segundo esse relatório, esse arranjo envolvendo o armazenamento e a troca de dados operacionais por meio de redes de antenas interconectadas poderia, na prática, aumentar a precisão de rastreamento e a resiliência de comando tanto de ativos espaciais civis quanto de defesa. E as implicações militares são reforçadas pelos vínculos formais do projeto com o setor militar brasileiro. A Ayla Nanosatélites, essa empresa brasileira, também firmou um memorando de entendimento com a Força Aérea Brasileira, que inclui o treinamento de pessoal militar em simulação orbital e a utilização de antenas da Força Aérea como sistema de backup para o local da Tucano. Ao sintetizar esses dados, a República da China poderia desenvolver uma capacidade de vigilância de alta revisita capaz de identificar ativos militares camuflados e rastrear objetos espaciais estrangeiros em tempo real. E além disso, a outra instalação espacial seria um laboratório conjunto entre a China e o Brasil,
por meio de um acordo de cooperação entre a Universidade Federal de Campo Grande e a Universidade Federal da Paraíba, com o Instituto de Pesquisa em Comunicação de Redes de Ciência e Tecnologia Elétrica da China. Esse acordo ele formaliza basicamente a colaboração bilateral em pesquisa avançada em radioastronomia, tecnologias de observação do espaço profundo e planejamento de projetos científicos de grande escala. E, basicamente, segundo esse relatório, o que propiciaria, né, essas informações a que os chineses teriam acesso? Basicamente, os astrônomos consideram, né, que esses algoritmos de alto desempenho utilizados no sistema poderiam ser capazes de interceptar, classificar e isolar pulsos de radar militares, telemetria de satélites e atividades de guerra eletrônica com extrema sensibilidade. Então, os Estados Unidos veem com preocupação essas instalações espaciais no Brasil, com a menção a esses dois projetos aqui, um na Bahia e outro na Paraíba. E, inclusive, o relatório ele é encerrado com recomendações de que os Estados Unidos revejam acordos de cooperação técnico-científica nessa área espacial para fortalecer seus vínculos com os países da América Latina e, de alguma maneira, retirar a presença chinesa desses 5 países que eu mencionei: Bolívia, Venezuela, Argentina, Chile e Brasil. E aqui, basicamente, eles reconhecem na conclusão desse relatório que o governo dos Estados Unidos deve estabelecer como objetivo explícito interromper a expansão da infraestrutura espacial da China na América Latina, em última instância buscar reverter e eliminar capacidades espaciais chinesas no hemisfério ocidental que ameaçam interesses norte-americanos. O corolário Trump e a doutrina Monroe, conforme articulado na Estratégia de Segurança Nacional, estabeleceu como política dos Estados Unidos a capacidade negar a competidores não hemisféricos a capacidade de posicionar forças ou outras capacidades ameaçadoras ou de possuir ou controlar ativos estrategicamente vitais em nosso hemisfério. Então, os Estados Unidos vê esses projetos como uma ameaça à sua segurança nacional pelo compartilhamento dessas informações, né, que são ali atividades, pelo menos de aparência civil, mas que podem, eventualmente, essas informações ser compartilhadas com as forças armadas chinesas. E no momento, né, de rota de colisão eventual do Brasil envolvendo esse assunto militar, ainda a indicação por parte do Departamento de Estado do Darren Beattie, que já foi subsecretário americano de Estado para a diplomacia pública. Ele já deu uma série de declarações, inclusive contrárias ao ministro Alexandre de Moraes. Ele é muito próximo ao Steve Bannon, ali, que é um dos líderes do movimento MAGA, né, o movimento Make America Great Again, e ele foi designado na semana passada como assessor sênior de política para o Brasil. Então ele vai ter muita influência junto ao Departamento de Estado para fins de definição da política americana em relação ao Brasil. Ele, que é extremamente crítico do ministro Alexandre de Moraes e do próprio Lula, muito próximo inclusive do Eduardo Bolsonaro, já participou de um evento, de um jantar que o Steve Bannon à época havia feito em homenagem ao Olavo de Carvalho, e estava lá o Darren Beattie. Então, isso também pode ser um ponto de tensão maior entre o Brasil e os Estados Unidos, e no contexto da publicação desse relatório. Interessante também dizer que o próprio Departamento de Estado americano, para além dessa questão da presença chinesa no Brasil, em 2023 publicou também a questão de uma infiltração russa no território brasileiro por meio de um grupo chamado Nova Resistência, que faria parte de uma rede de desinformação russa. O próprio PDT, o partido PDT, chegou a denunciar que esse grupo estaria tentando se infiltrar no PDT, e hoje eles apoiam a candidatura do Aldo Rebelo pelo Partido Democracia Cristã, ele que é pré-candidato à presidência do Brasil. Então você vê, não, dentro desse contexto, inclusive do assassinato do ditador do Irã, novos pontos de tensão, considerando essa presença chinesa, mas também uma infiltração russa já denunciada desde 2023 pelo governo americano no Brasil, Rossana. Claro que você já comentou, Fred, mas eu ia dizer que o governo dos Estados Unidos está muito ocupado nesse momento. Pois é. Mas a gente tem sempre que se preocupar com esse tipo de relatório, né? E esse tipo de situação. Pode ter repercussões graves, assim, especialmente no campo militar. Bom, esse episódio de hoje fica por aqui. Para você que ainda não é assinante da Gazeta do Povo, acesse gazetadopovo.com.br/oferta e faça a sua assinatura. E para você que está com a gente no YouTube, não deixe de conhecer o nosso clube de membros. A gente espera você, claro, na próxima edição. Tchau! Olá, eu sou a Rossana Bittencourt, da Gazeta do Povo. Espero que você tenha gostado do vídeo.
Aqui na tela você pode clicar em outras opções para continuar acompanhando nossas análises e comentários. E não esqueça, assinando a Gazeta do Povo, você apoia o jornalismo independente, garante acesso a conteúdos exclusivos e fortalece nosso trabalho aqui no YouTube. Muito obrigada!